Os benefícios e o uso pacífico da energia nuclear estão neste segundo programa, que trata de um tema nada simples e pouco conhecido dos brasileiros. O Repórter Senado de hoje explora as áreas da ciência que evoluíram com as tecnologias nucleares. Pedras que se transformam em joias, alimentos que preservam a qualidade durante anos. Tudo graças às técnicas de irradiação. Vamos conhecer o mercado dos produtos irradiados, os equipamentos que os pesquisadores brasileiros usam nos estudos para a nutrição, na agricultura, para descobrir novas terapias de tratamento do câncer. Os avanços da medicina e o projeto de construção do primeiro submarino nuclear brasileiro também estão no programa de hoje. O repórter Hermes Coelho visitou os centros de pesquisa e nos mostra que, controlando os riscos, os especialistas acreditam que as tecnologias baseadas na energia nuclear representam um caminho seguro para a ciência. Quando você ouve a expressão energia nuclear, qual imagem vem à sua mente? Veio na minha mente que é uma bomba nuclear, alguma coisa assim parecida. Tenho medo também. Gerar energia pra gente está aqui com um pouco de risco. Não é só para destruir, é para construir também. A energia nuclear nos traz benefícios, mas a segurança nos preocupa, né? Os resíduos, futuramente, vai fazer o que com eles? Será que o Brasil está preparado realmente para promover uma energia desse tamanho, né? A ideia de perigo nos faz esquecer dos inúmeros benefícios do uso pacífico da energia nuclear. O estigma da radiação, ela vem de um artefato nuclear, né? Esse estigma traz muito prejuízo para as aplicações benéficas, como, por exemplo, a geração de energia, a aplicação médica, ela acaba sendo comprometida devido a esse estigma da bomba atômica. E, na realidade, não deveria ser, assim como a bomba de Napalm não acabou com o petróleo. As pesquisas nucleares beneficiam vários ramos da ciência. Suas aplicações são em diversas áreas da sociedade, por exemplo, na medicina, na indústria, na agricultura, na parte de obras de arte, inclusive. Tem uma aplicação para o futuro, como na área de produção de hidrogênio, e também para retirada do sal da água do mar. Há países que têm problemas sérios no abastecimento de água potável e podem usar reatores nucleares para gerar energia elétrica e também para remover o sal da água do mar. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, centraliza as pesquisas que geram essa tecnologia de ponta no Brasil. A autarquia foi criada há 55 anos. A Comissão Nacional de Energia Nuclear gerencia o IPEN, que ocupa uma área de 500 mil metros quadrados da Universidade de São Paulo. Aqui, vários alunos de pós-graduação da USP realizam pesquisas com materiais irradiados e radioativos. Projetos científicos que afetam o dia a dia dos brasileiros em diversas áreas. Eu não imagino a sociedade hoje vivendo sem aplicação da tecnologia, da radiação, do radioisótopos, né, na sua vida cotidiana, né? E a gente precisa, até estrategicamente, dominar essa tecnologia, ter produção desses elementos aqui no Brasil. Estudos estratégicos que demandam equipamentos específicos e profissionais especializados. Alguns lidam diretamente com aparelhos complexos. José Roberto Berreta é um deles. Ele supervisiona a operação do reator, um dos equipamentos mais utilizados pelos pesquisadores do IPEN. Berreta nos levou para o edifício onde funciona o centro do reator de pesquisas. Antes, tivemos que vestir batas de proteção. A preocupação com segurança já é constante. Aqui a gente dá uma paradinha, tá? É um monitor de radiação. Primeiro toque, aí você pode entrar, ok? Então, a gente está especificamente onde, então, Berreta? Nós estamos aqui na sala de emergência do reator.
é aqui que concentra todas as informações no caso de um evento que ocorra no reator, seja ele radiológico ou, por exemplo, um incêndio. É daqui que a gente vai entrar em contato com Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com a equipe de proteção radiológica, caso a gente necessite de auxílio. Não existem janelas dentro do prédio. Parece uma prisão. O ar que sai daqui é monitorado para evitar contaminação externa em caso de acidente. Você mantendo o prédio em depressão, você tem certeza que o ar está saindo pela chaminé e está sendo monitorado. Você não tem escapes por portas, tá? E nem por janelas, uma vez que o prédio não tem janela. Berreta nos leva primeiro à sala de controle, onde técnicos do Instituto coordenam as medidas de segurança e os procedimentos de irradiação. Ao lado, paredes de chumbo espessas protegem o reator. É nele que ocorre o processo de fissão do átomo, quando o núcleo do urânio 235, um combustível radioativo, é bombardeado com nêutrons, gerando energia e mais nêutrons. No fundo da piscina do reator, o urânio é protegido por finas placas de alumínio. Ao redor dele, são colocados os materiais de pesquisa e os produtos que o IPEM desenvolve. O reator do IPEM é um reator de pesquisa e ele é diferente dos reatores das usinas de Angra 1 e 2. É que aqui o importante não é gerar energia elétrica, e sim aproveitar o fluxo de nêutrons que surge com a fissão dos átomos de urânio. Não é isso, Berreta? Exatamente. No meio desse azul aí, que a gente chama de efeito Cherenkov, eu tenho uma nuvem de nêutrons. Então, para você ter uma ideia, se eu fizer uma janela de 1 centímetro quadrado e contar quantos nêutrons atravessam essa janela, eu vou chegar a um número de 10 elevado a 13 nêutrons por centímetro quadrado por segundo. É um fluxo alto e esses nêutrons, o que ocorre? Eles não têm carga, o nêutron não tem carga, então ele pode incidir sobre um átomo que antes não era radioativo e provocar reação nuclear e transformar esse átomo radioativo em algum material radioativo. Como é que vocês fazem para capturar esses nêutrons? Eu coloco a amostra em tubos de alumínio, tá? A amostra fica dentro, por exemplo, telúrio, né? Ele é soldado, aqui tem uma tampinha de alumínio, ele é soldado e vai então no meio dessa nuvem de nêutrons. Tá? Permanece lá durante algum tempo e depois esse material é transferido para os laboratórios de produção de radioisótopos. O processo de fissão nuclear gera muitos produtos. O brilho azul do efeito Cherenkov tem levado adiante pesquisas em várias áreas. Marina Vasconcelos obteve resultados importantes em pesquisas sobre poluição atmosférica na cidade de São Paulo. Outro estudo é na área de nutrição. Existem elementos que todo mundo conhece, o cálcio, importante para a nutrição, o ferro, que fazem parte do nosso metabolismo. E existem concentrações mais altas. Outros, extremamente importantes também, em concentrações muito mais baixas, como o selênio, por exemplo, que é um elemento que tem um papel na saúde, mas existe em concentrações pequenas. Então, nós estamos, por exemplo, caracterizando esses elementos traço no leite materno e comparando com essas fórmulas infantis, para verificar se existe uma diferença tão considerável no leite materno. Os estudos que usam o reator têm etapas bem definidas. Os materiais são preparados para chegar ao fundo da piscina. No caso de alimentos, como este peixe, os pesquisadores separam as partes comestíveis. Os pequenos pedaços são colocados no liofilizador, um aparelho que resseca as amostras. Nós vamos secar a amostra, tá? Secando a amostra, ela vai ficar num pozinho e a gente tritura ele depois no liquidificador. Depois de triturado, moído, a gente leva nesse peneirador, onde eles vão separar, esse equipamento separa o tamanho de partículas. O que nos interessa são as partículas bem fininhas, bem pequenas, e aí a gente pesa e manda para o reator para ativar e depois fazer a análise. As amostras são separadas, identificadas e pesadas antes de serem levadas ao reator. Elas precisam ficar em tamanho reduzido para evitar distorções nas análises. Cada etapa exige cuidado meticuloso.
Após a amostra sofrer tratamento, limpeza, remoção das partículas e liofilização, a amostra seca, em forma de pó, ela é condicionada em um invólucro de polietileno e também nós realizamos a preparação de padrões sintéticos de elementos. Nesse caso, os elementos são de interesse ao sódio e o magnésio. Nós pegamos esses 2 invólucros, acondicionamos em outro invólucro de polietileno e este é colocado dentro desse dispositivo de plástico conhecido como coelho. Agora nós podemos realizar a irradiação. A equipe da doutora Marina controla o equipamento que transporta para a piscina do reator o coelho, este pequeno invólucro com a amostra. Como lida com materiais radioativos, o aparelho tem proteção reforçada. Quando a amostra retorna ao laboratório, um técnico mede os níveis de radioatividade. Somente depois disso, é possível retirar o material, que passa pelo espectrômetro de raios gama para ser medido. Então, a base do nosso trabalho é obter as concentrações desses elementos, pequeníssimas concentrações, nos vários tipos de amostra. Aí você vai ter uma outra etapa de interpretação desses dados. Não é suficiente você ter as concentrações. Muitas vezes você vai ter que utilizar métodos estatísticos bastante sofisticados para você poder analisar esses dados. Para você saber, por exemplo, no caso da arqueologia, se um determinado grupo que fabricou uma cerâmica, se ele tinha uma rota de comércio com outro grupo e se o material que eles utilizavam vinha da mesma fonte. Então você vai ter um número enorme de dados que você vai ter que fazer as comparações. Além do reator, o Instituto de Pesquisas Nucleares tem outros aparelhos que desenvolvem tecnologias para aplicação no mercado de pedras preciosas e também para a indústria automobilística. A equipe do Instituto tem em mãos mais 2 aparelhos sofisticados para elaborar produtos e realizar trabalhos científicos. Este é o acelerador de elétrons, que gera uma tensão de 1,5 milhão de volts e serve para alterar as estruturas dos materiais. Com o aquecimento desse filamento, há uma liberação de elétrons. Essa liberação de elétrons, ele vai até fechar o seu circuito elétrico, isso é, no seu terra. E antes de ser fechado esse circuito, a gente se coloca esses produtos para serem irradiados, como bagaço de cana, mantas de polietilenos, fios e cabos elétricos, tecidos humanos. Nós fomos pioneiros, né, na parte de irradiação de fios e cabos elétricos para a indústria automobilística. Isso era feito no exterior, por empresas multinacionais. Nós trouxemos a tecnologia para o Brasil, né, montamos parcerias com a iniciativa privada e hoje essa tecnologia é dominada pelo país e utilizada em larga escala no país. Não só isso, mas outras tecnologias de irradiação, né? O acelerador de elétrons é muito usado para irradiar fios e cabos automotivos. O processo melhora a qualidade e aumenta a resistência dos materiais. O aparelho não gera nenhum resíduo radioativo ao ser desligado, mas a operação dele requer cuidados. Como é uma máquina que gera radiação, existe todo um procedimento de segurança conforme as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Agência Internacional de Energia Atômica. E a gente obedece todas essas normas, como que seria? Todo um processo de segurança. Samir faz questão de mostrar os procedimentos. Ele percorre um labirinto com vários níveis de segurança para verificar se o acelerador de elétrons pode ser ligado. Depois de conferir cada detalhe, ele retorna à sala de controle e põe o equipamento para funcionar. Os materiais que são irradiados no acelerador não saem contaminados e são manuseados normalmente. O IPEM tem 2 equipamentos deste tipo para uso de empresas parceiras e pesquisadores. Celina Duarte quer desenvolver etanol usando bagaço de cana irradiado. Ela está coberta porque lá dentro tem uma certa ventilação que pode levar. Então nós colocamos esse filme plástico. Ó, não há diferença visível entre a amostra irradiada e a não irradiada. Muitas instituições estão pesquisando uma forma de fazer isso. E nós começamos a usar a radiação para tentar fazer isso. Então o que acontece?
Como nós tínhamos a experiência com o uso do feixe de elétrons, nós começamos a utilizar. O Centro de Tecnologia das Radiações do IPEM também abriga o irradiador de cobalto 60. Produzido com tecnologia brasileira, ele faz a esterilização de diversos produtos, inclusive alimentos. Uma coisa que vale ressaltar é o seguinte: instalação radioativa como essa aqui, ao tratar um produto, ele não sai radioativo da mesma. Tá? Você não tem contaminação nenhuma da mesma. Se eu esterilizei um produto aqui, uma caixa de seringas, por exemplo, essa caixa de seringas já pode ser utilizada sem problema algum. Nada estará radioativo, o que é o contrário do reator. Se eu porventura fizer o mesmo processo lá, essas seringas possivelmente sairão radioativas. As paredes de concreto que ficam ao redor do irradiador têm 1,80 m de espessura. A porta é ainda mais densa, com mais de 2 metros. Elas fazem a blindagem externa e a água da piscina a blindagem interna para evitar contaminação radioativa. Fomos convidados a conhecer o aparelho por dentro. Ao adentrar a câmara, eu faço uma pré-inspeção, tá? Eu vejo que não tem nenhum problema, físico aqui, aí está liberada para a operação. O cobalto 60 fica no fundo da piscina do irradiador, onde é visível a luz azul do efeito Cherenkov. Durante o processo de esterilização, o combustível é erguido por controle remoto para irradiar os materiais. Alimentos e utensílios usados em hospitais são irradiados dentro de equipamentos como este aqui. É a maneira mais segura de garantir a total esterilização. O irradiador é importante em outro mercado, o de pedras preciosas. Essa é a ametista bruta e a ametista lapidada. Aqui você tem o honey bruto e o honey lapidando. É a radiação que muitas vezes cria as cores que hipnotizam homens e mulheres no mercado de alto luxo. Este pesquisador considera o quartzo um bom produto para receber o beneficiamento radioativo. Ela, depois de irradiada, ela tem apresentado uma boa qualidade na cor, uma alta estabilidade também na cor, e também porque o quartzo, depois de irradiado, ele tem uma ampla variedade de cores. Então isso, e o quartzo também é um mineral que é muito abundante em todo o território brasileiro. Tá? Ele tem um baixo valor comercial no estado bruto, né? E quando irradiado e adquirindo cor, né, ele agrega um valor muito alto, mais ou menos em torno de 300%. Veja a seguir os avanços da medicina nuclear, exames de alta precisão, as terapias de combate ao câncer, alimentos irradiados. Você experimentaria um peito de frango preservado há 11 anos? É uma das curiosidades do programa de hoje que você pode conferir também no portal do Senado na internet.